para darmos início ao debate. E, como mediador, convidamos o presidente da Comissão de Obras Industriais e Corporativas da CEBIC, também vice-presidente de Obras Industriais do Sinduscom-MG, senhor Ilso José de Oliveira. E, como debatedores, convidamos o coordenador do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo da Fundação Dom Cabral, o professor Hugo Tadeu, o gerente-geral de Planejamento e Estratégia da BAMIN, o senhor Gustavo Cota, o diretor comercial da MIP Engenharia, senhor Celso Pimentel Fraga Filho, e o consultor especialista da Falcone, senhor Darcy Prado. Lembrando aos interessados em participar do debate, deve solicitar o microfone, nós teremos uma recepcionista aqui, e se identificar com o nome da empresa que representa e também o cargo. Sempre falar, por gentileza, ao microfone, pois o evento está sendo gravado. Passo a palavra, então, ao mediador Ilso José de Oliveira. Deixa eu ligar. Agora melhorou, né? Eu queria, antes de dar início ao debate, realinhar com vocês aí o nosso cronograma de atividades. Nós estávamos com uma programação de encerrarmos esse debate às 12h30 e nós estamos iniciando ele às 12h20, portanto, nós estamos aí com um pouco de atraso. E nós temos um intervalo de almoço programado para iniciar às 12h30 e encerrar às 14 horas. Eu queria renegociar com vocês, como o almoço vai ser servido aqui mesmo na FIENG, no 3º andar, então basta nós descermos um lance de escada, almoçarmos e subirmos novamente, eu queria negociar com vocês a redução desse horário de almoço para, ao invés de 1h30, 1 hora. Nós faríamos 40 minutos de debate. Acho que o debate ele é importante porque certamente muitos de vocês têm dúvidas e gostaria de esclarecer ou de complementar alguma informação. Se vocês estiverem de acordo, nós vamos assim. Ok? Então, tá bom. Vamos tocar dessa forma. Antes de iniciar efetivamente o debate, eu queria fazer uma correção aqui. Na minha fala de manhã, eu me esqueci de fazer alguns agradecimentos. Então, eu queria complementar aqui um agradecimento à equipe da CEBIC, à Geórgia, que tem nos dado um apoio tremendo lá na comissão, a Geórgia, que é a gerente de projetos, inclusive conseguiu nos ajudar a viabilizar esse encontro aqui hoje. O Hugo, que é recém-chegado à CEBIC e é o coordenador da comissão, tem feito um trabalho brilhante, nos ajudado muito também. Agradecer ao Daniel Furletti, que, como sempre, prima aqui na ajuda da organização do evento, e a Ana Paula da FIENG, que sempre está nos ajudando muito aí. Mas vamos, então, aí ao debate. Eu gostaria de fazer o seguinte, antes de nós irmos efetivamente para as perguntas, eu queria ouvir aí, começando aqui pelo professor Darcy Prado, se alguns comentários dele acerca da palestra que o Marcos fez. O Marcos ele partiu de alguns dados da pesquisa de maturidade que foi desenvolvida pelo professor Darcy, e também eu sei que o professor Darcy é um estudioso aí da inovação, né? Então, gostaria que ele falasse rapidamente para nós aí sobre esses dois assuntos aí, antes de nós irmos para as perguntas. Por favor, professor. Muito obrigado, Ilso, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui.
Como foi dito, eu tenho trabalhado com a CEBIC, com o Sinduscon, desde 2009, 2010, e temos um interesse muito grande, né, nessa área. A empresa que eu trabalho, a Falcone, atua fortemente na área de construção, em muitas outras áreas. E sobre especificamente o que ele falou, eu gostei muito das duas palestras, né? O Hugo deu uma verdadeira aula, né? Uma aula, ele trabalha muito no lado prático, ele gosta de reforçar isto, e ele deu uma aula sobre o assunto inovação. Dentro da Falcone, eu me identifiquei muito no que ele falou, né? Inovação voltada para resultado. E nós, dentro da Falcone, nós estamos passando por esse momento de transformação. E o que se olha no futuro é que as empresas de consultoria, nós somos uma empresa de consultoria, né? Elas vão ser muito diferentes, talvez daqui a 10, 15 anos, elas vão ser muito diferentes do que é hoje. Preservando a essência do que é hoje e sendo diferente. Então, isso é um baita desafio, e hoje eu estou trabalhando com a presidência da empresa no sentido de identificar as melhores iniciativas de inovação e acompanhar a implementação. Acho que a gente está bem alinhado com o que ele falou. Falando do Marcos Cassini, que também foi uma outra aula, e ele deu uma aula de... O que ele falou é igualzinho nós trabalhamos lá na Falcone. Fiquei impressionado, né? Ele partiu de uma coisa, o sucesso total hoje, 53% é baixo e tem que aumentar. Então, ele partiu de uma meta, né? Ele identificou uma lacuna, né, e falou, olha, temos que aumentar isso daqui. Falcone começa desse jeito. A análise de problema nosso, a gente identifica primeiro qual é o problema, depois a gente faz uma análise de cenário. Ele fez muito bem a análise de cenário, identificou as principais anomalias e fez uma série de propostas de melhorias. Extraordinária a apresentação dele, né? O passo seguinte, da implementação, né? Cada uma das iniciativas que ele colocou, né? Como implementar aquilo, tanto do lado da contratante como do lado da contratada. Então, o que eu tenho a dizer, Ilso, é que, né, parabéns pela escolha dos dois primeiros palestrantes. Obrigado, professor. Eu vou pedir também aqui agora ao Gustavo Cota, que é da Bamin, e certamente ele está à frente e envolvido com esses problemas de estudo de viabilidade de projeto, de quantificação de valores, de estabelecimento de CAPEX, de planejamento, de prazo de execução. Gostaria que você comentasse um pouco para nós aí também a visão suas antes da gente partir para as perguntas. Por favor, Gustavo. Bom dia a todos. Primeiro, Ilso, obrigado pelo convite. Oportunidade de debater aqui assuntos tão relevantes aí para a nossa indústria, né? Em relação às palestras que foram dadas, eu concordo com o professor Darcy, foram muito bem selecionadas, né? A palestra em relação à inovação, ela é inquietante, né? Ela deixa a gente inquieto do lugar que a gente está, né? Acho que todo mundo aqui tem que se pensar do que o que a gente faz hoje, como vai ser feito daqui a 10, 15 anos ou menos, né? Como que se a tecnologia e as inovações vão tomar o espaço, né, do trabalho que a gente faz hoje, como se a gente se adapta a isso, né? Então, escutar e ver esses projetos e tudo é motivador, tá, professor? Então, parabéns pela palestra, e foi muito, muito interessante. Em relação à palestra do Marcos, também gostei muito. É bom a gente trazer à discussão esses problemas que a gente tem vivenciado aí nos projetos que a gente vem implantando, né? As falhas de engenharia. Mas eu acho que a palavra principal, Marcos, sua palestra, que para mim foi bem marcante, é o equilíbrio, né? A gente também não pode ser muito nostálgico ao ponto de achar que, de alguma forma até ideológica, a gente vai conseguir resolver esse impasse que foi colocado entre interesses da contratada e do contratante e o resultado disso para o projeto, né? Sem, de certa forma, trazer números para isso, né? Então, acho que o desafio é a gente pensar modalidades de contratos diferentes,
maneiras de se fazer projetos diferentes e principalmente medir resultado, né? Acho que quando a gente passa para dados, para fatos, a gente começa a convencer mais do que torná-lo meramente qualitativo, né? Uma boa engenharia. O que é uma boa engenharia? Vamos quantificar isso, né? Vamos criar indicadores que meçam isso, como que a gente vai medir os impactos, esses problemas que a gente tem no projeto, qual que é o impacto disso traz financeiro, trazer um pouco mais de números também, acho que é um desafio que a gente tem e que vai embasar mais essa discussão, né? E de novo, pensar diferente, pensar de maneira diferente. O mundo que a gente vive hoje, ele é muito colaborativo, é muito dinâmico, né? Eu estou desenvolvendo um trabalho com a Fundação lá na Bamin e a gente discute muito VUCA, né? A volatilidade que a gente tem no mundo atual. Então, o desafio é pensar, sair do tradicional, pensar diferente, fazer de outra forma, para atingir os objetivos que todos aqui buscamos, que é o sucesso. Aí, o sucesso de um projeto é sucesso para contratado, é sucesso para contratante, é sucesso para o país, é desenvolvimento, é emprego, é tudo. Obrigado, Gustavo. Eu vou passar a palavra para o Celso, também para fazer aí, emitir a opinião dele referente às duas exposições. Por favor, Celso. Bom, inicialmente, bom dia a todos aí. Wilson, reitero o agradecimento aí pela participação no evento. Eu acho que todas as vezes que nós estamos reunidos aqui, esse dia de trabalho, ele representa muito mais do que as horas nossas dedicadas, né? Acho que o resultado e essa interação que a gente tem, fundamental, não só no conceito de entidade de empresas e efetivamente a relação com os clientes, é o que traz a nossa serenidade, né, como empresas aqui do estado de Minas, e a nossa valorização em termos de conceitos e de visibilidade de mercado perante todos de uma forma geral. Eu já dei os parabéns pessoalmente ao professor Hugo, né? Eu realmente diria que fiquei fascinado com a exposição dele. Ele, para mim, falou um assunto que é fundamental, né? Todos os conceitos, acho que talvez para quem hoje esteja familiarizado com o conceito de inovação, que é uma realidade aí de todo o segmento de uma forma geral, né? Não é um conceito direcionado para a área de construção. Todos nós ouvimos falar bastante em Big Data, né? Na indústria 4.0, enfim, de tudo que nós estamos falando, né? A gente sempre tem aquele conceito de tentar traduzir isso, né, ao valor agregado para a empresa. E eu acho que o professor Hugo, pelo menos na minha visão, pela primeira vez, conseguiu traduzir o seguinte: olha, nós temos como mensurar, né, saber o que eu estou colocando de dinheiro na mesa, que é o termo que ele usou bastante, e entendermos e quantificarmos qual é o retorno para a empresa, né? A empresa não vive, né, se ela não tiver investimento num determinado propósito e não tiver o retorno, né, se ela tiver só gasto, só custo. Então, acho que esse foi um ponto fundamental. Nós temos que aprender a exercitar o conceito do que ele falou e tentar traduzir para a nossa realidade. Acho que a maior dificuldade que nós temos é que, quando nós estamos falando de prestação de serviço, na maioria das vezes, atrelado aos conceitos de inovação que vem de produto, né, a gente não consegue traduzir isso de uma forma simplista. Então, acho que talvez o apoio da Fundação, o apoio das pessoas que queiram entender um pouco mais, eu, pelo menos na minha visão, ficou mais claro a aplicabilidade, os conceitos de inovação dentro do nosso negócio de construção. Muito boa, professor Hugo. Acho que o ponto de vista do Marcos, que ele colocou também, entrou em todos os detalhes que todos nós conhecemos, sabemos, aí na visão de contratante e contratado. E eu quero colocar um ponto aqui, Marcos, que eu acho que é importante. A gente sabe de muita coisa que você expôs e tem muita coisa que a gente não pratica. Exato. Né? Então, quero colocar só um cenário aqui para enriquecer o que eu estou falando. A gente vem hoje participando de várias, né, tomadas de preço por parte de contratante, em que, principalmente pela realidade hoje do nosso país, em que os grandes projetos, hoje nós não temos grandes empresas para fazer, e tudo que a gente sabe de histórico, falando aqui de Operação Lava Jato e o que vem aí acontecendo, o nosso setor vem se deteriorando em termos da quantidade de empresas.
Então, eu não consigo enxergar um projeto de grande porte hoje, como, por exemplo, ter 32 empresas convidadas para apresentar uma proposta. Particularmente, não consigo enxergar essa visão, né? E, a partir do momento, né, que a gente convida 32 empresas, nós estamos aptos a receber 32 propostas. E aí a gente vê os dados que o Marcos falou aqui, que traduzem a realidade, né? Nós temos aí o cliente insatisfeito, o contratante, porque 45%, se não me engano, das propostas não atendem ao requisito técnico, né? Então, eu acredito que esse problema nasce um pouco na concepção da estratégia de todos. Eu não estou querendo dizer aqui que o cliente esteja errado, ele tem a sua estratégia e ela tem que ser definida. O que eu quero colocar é o seguinte: todas as vezes em que nós aumentamos e temos um desequilíbrio da quantidade de empresas e do porte, tamanho e capacidade técnica de cada uma delas, nós vamos estar aptos a receber 45% das propostas que não atendem tecnicamente. Isso é natural, né? Nós temos hoje, né, uma deterioração das empresas de grande porte no nosso país, a gente sabe disso, e as empresas de médio porte hoje, certamente, se todos os setores estivessem investindo, a nossa realidade é outra, infelizmente, mas se estivessem investindo, não teriam capacidade de atendê-los. E hoje, mesmo com os investimentos do porte que nós temos e nos valores que nós temos, né, ainda assim existe a dificuldade de termos empresas que atendam aos requisitos de qualidade, seja ela na proposta ou operacionalmente falando aí na execução do projeto, e efetivamente termos aí o viés preço com um maior diferencial. Na minha visão é o seguinte: todas as vezes que nós selecionamos as empresas e fizemos aqui um vendor list, ele está classificado, nós estamos aptos a contratar qualquer uma delas, né? O cliente tem que enxergar o seguinte: todas as vezes que fizermos uma seleção e efetivamente entendemos que nós temos uma quantidade X de empresas que elas podem, todas elas, apresentarem proposta, cai no viés do preço, que é o que a gente vem acontecendo. Então, o valor agregado da sua proposta técnica, do conceito de construtibilidade, que é muito exercido, ou até mesmo da inovação, né, que está agregado ao custo depois de implantado, né, com a retroalimentação que foi citada aqui, ela tem um reflexo disso. E a realidade do que a gente vê do processo depois da contratação, nós enxergamos preços diferentes, com diferenças de mais de 30%, 40%. Né? E toda vez que estamos fazendo o follow-up, entendendo por quê, porque nós temos que entender se existe uma diferença de 30% a 40%, tem alguém vendo um projeto totalmente diferente do que nós estamos apresentando a proposta, né? E quando nós estamos fazendo essa reflexão, depois que às vezes perdemos, a gente escuta, mas o acionista da empresa assumiu uma margem de overhead zero e uma lucratividade zero. O acionista assumiu o custo de locação de equipamento porque já está depreciado. Aí eu volto a pergunta para todos refletirmos. Nós vamos conseguir investir em inovação, construtibilidade, corpo técnico adequado, ter uma proposta técnica adequada, se eu não tiver margem, se eu não reembolsar meu custo de administração central, se a empresa não for lucrativa e se ela não tiver aí com valores e condição de investir para inovação, essa estratégia nossa, ela a médio e longo prazo, é uma estratégia suicida para todo o mercado, né? E aqui nós estamos com as pessoas, estamos num fórum, eu acho que nós temos que capitanear mais cada vez aí os clientes e as empresas, a proposta de união é fundamental, para que a gente consiga trazer a construção dessa solução de forma que o cliente atenda às suas expectativas e efetivamente todas as empresas sobrevivam, não só na implantação de projetos, mas também nas prestadoras de serviço. Acho que é o momento da gente refletir e a gente brinca, se nós não estamos fazendo como a estatística do Marcos falou, vamos tomar uma atitude e fazer com que a gente comece a fazer. Muito obrigado, Celso. Vamos agora, quem tiver alguma pergunta, por gentileza, é só se identificar que receberá um microfone. Eu pediria que, antes da pergunta, a pessoa se identificasse e dissesse a empresa que ele representa. Oi, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer ao Dr. Ilso e à CEBIC pelo convite, extensão do convite a Monte Calme, para participar do evento com vocês. Meu nome é Daniel Simonsen, represento a empresa Monte Calme aqui, e eu vou puxar um pouquinho o gancho que o Celso comentou agora, né? Achei ótimas as palestras do Dr. Hugo e do Marcos, né? E justamente,
A gente está inserido num ambiente de mercado que hoje ele é um ambiente de baixa inovação, né? A gente vê que é um ambiente que é de baixa inovação e ele está cerceado por um movimento de alta competitividade. E isso está nos remetendo, junto com o que o Celso comentou, a uma concorrência praticamente almejando um lucro zero, que é muito ruim e fomenta ainda mais a baixa inovação a futuro, né? Esse ambiente misto, que é muito danoso para o setor, acho que fica essa incógnita para todo mundo aqui, né? E onde é que a gente tem o pulo do gato, né? Onde é que a gente consegue sair desse ciclo que é desastroso para o nosso setor? E como é que a gente consegue sair desse ciclo e entrar num ciclo virtuoso, de efetivamente a gente ter inovação aplicada, gerar valor agregado para os nossos clientes e o Brasil voltar a ser um país com alto crescimento no segmento de construção e montagem industrial, né? Então, uma pergunta meio mista, e acho que misturando um pouco o que o Marcos comentou, o Dr. Hugo, e os próprios comentários do Celso aí. Você dirige a pergunta especificamente a algum dos debatedores? Eu acho que seria ao Dr. Hugo, na verdade. Vamos adiante. Por favor. Obrigado, senhores. Vamos lá. A gente, sem delongas, tá? Nada de... Tinha muito tempo que eu não escutava alguém me chamando de Dr. Hugo, né? Na Fundação a gente não tem essas formalidades acadêmicas, são importantes, mas não está funcionando. Está funcionando agora. Se eu entendi direito sua pergunta, desculpa o seu nome. Daniel. Daniel, na hora que eu fui anotar seu nome, a ponta do lápis caiu aqui. Eu pedi ajuda aqui ao Gustavo. Se eu entendi direito, você falou sobre essa questão do ambiente de baixa inovação no Brasil e o quanto que as empresas de construção, a princípio, poderiam inovar. Foi isso? Esse sentido, mas a gente trazer um pouquinho esse ambiente de concorrência, que fomenta um lucro zero, por ser um ambiente de baixa inovação. E como é que eu consigo sair desse ciclo, né? Se é através das empresas privadas de construção, ou é um fomento por parte do cliente, ou algo governamental, onde é que a gente está buscando? Porque parece que está todo mundo esperando uma solução aqui, né? Vamos lá. Inovação, primeiro, não tem solucionática, né? Não existe uma vara de... Solucionática brincando com Dadá. Não sei se todo mundo gosta de futebol aqui. Eu não vou chegar aqui com uma varinha e falar assim, a partir de amanhã vamos usar o script XYZ e inovar. Repito que eu falei que inovação passa muito por tentativa e erro. Tudo bem que tem que ter uma governança, tem que ter uma estrutura, uma avaliação clara do nível de maturidade da empresa para tanto. Agora, vou ser um pouco economista aqui. Vamos olhar um pouquinho os dados, que eu acho que contra dados não existem fatos e argumentos. E quem me falou isso foi um economista que muitos não gostam, que é o Gustavo, né? O Franco, já participou de uma reunião do Conselho da Fundação e bateu no nosso pé quanto a isso. As empresas mais inovadoras do Brasil são aquelas que mais importam máquinas e equipamentos. Agora, dá uma olhadinha lá na raiz de importar máquina e equipamento. São aquelas que têm uma certa gordurinha. Só acho que vocês estão entendendo o que é gordurinha. Para fazer essa importação de máquinas e equipamentos. Por outro lado, eu vou pegar um fórum que a gente participa na Fundação com investidores, né? Acho que não tem problema citar o nome. Semana passada eu estava com uma pessoa que se disse jurássica, numa entrevista recente. Essa pessoa é dona de algumas empresas de bebidas, de distribuição, etc. Estava lá numa reunião do fundo dele. Ele falou o seguinte, engraçado, né? A vida inteira eu trabalhei para fazer um método que se chama OBZ, orçamento base zero, corta custo daqui, enxuga de lá para ter crescimento, e a resposta, eu não estou crescendo. Inclusive, eu estou tendo um problema que no meu mercado específico está tendo uma mudança de perfil de consumo. E, particularmente, eu sou uma dessas pessoas que mudei radicalmente o meu perfil de consumo, não parece, mas eu já cheguei quase a 100 quilos, hoje eu estou com uns 82, virei atleta, para avançar nesse sentido. O que eu estou querendo falar? Se, por um lado, a gente tem um perfil de empresa que se diz super inovadora no Brasil e não está inovando em nada, porque não está fazendo ciência e tecnologia, porque não está fazendo parceria, essa coisa toda, por outro lado, a gente também ainda tem, foi dito aqui muito bem pelo Marcos, né, com a sua elegância ao falar, a nossa cultura é muito de orçamento e de tentar obter, que você falou muito bem, o Celso, de tentar ter esse crescimento, que eu não acho que é orgânico em nada. Eu acho que a gente está cortando o futuro das nossas empresas e acrescento. A gente é muito tradicionalista. Parece que eu sou mineiro, mas eu não sou mineiro. Eu nasci no Rio de Janeiro, morei um tempo em São Paulo e voltei para BH. Minha família é daqui, mas eu nasci no Rio. E brinco lá na Fundação que, às vezes, eu sou radical, às vezes, ao falar. Às vezes, a gente se limita às montanhas do campus, lá do Alphaville, para enxergar práticas outras de gestão.
E aí, se eu entro nos dados do Fórum Econômico Mundial, eu estou misturando várias coisas para te responder a mesma. O Fórum tem dito todo santo ano, e ontem à noite eu estava dando uma olhada específica no setor de construção civil para falar aqui, do qual os métodos e modelos de gestão que a gente tem adotado estão atrasados, consequência direta para a queda da produtividade. Então, meu cara, é um misto de economia, é um misto de baixo investimento, até porque a gente fala que investe muito, mas olhando para o mundo, né? Aquela velha conta, né? O mundo é 50-50. 50% do investimento do governo, 50% do investimento é das empresas. E o governo entra muito mais como indutor e depois deixa o mercado privado avançar nesse sentido. Aqui a gente é 80-20. A gente fica pedindo, pelo amor de Deus, para o governo dar dinheiro para fazer inovação básica, quando o problema também é da empresa privada que não faz método de gestão. E repito, com dinheiro em cima da mesa, e vou continuar batendo nessa tecla. Quem está procurando startup aqui tem que procurar, mas startup, dado o nível de maturidade delas aqui no Brasil, elas têm muito mais feito inovação incremental, até porque às vezes a grande empresa não sabe ao certo o seu problema. E alguém aqui falou no início, nos métodos de inovação que a gente tem, por natureza a gente não usa muito mais essa palavra problema, a gente usa jornada. Porque quando eu identifico problema, às vezes eu estou sendo muito reducionista na adoção de alguma metodologia de inovação ou de inteligência artificial. Quando eu falo jornada, eu posso identificar problema com estrutura organizacional e como é que eu endereço isso para resultado. Então, moral da história, o que eu estou querendo te falar? Existe um problema de investimento no Brasil para as práticas de inovação, existe um problema de maturidade das empresas brasileiras privadas para poder inovar, existe um problema de alinhamento também com esse ecossistema sobre o que é prática de inovação. E nesse falatório tudo meu, eu estou relembrando de uma outra coisa. Tem muita empresa chinesa de construção civil que está vindo para cá, né? Num custo de capital desse tamanhozinho. Agora, dá uma olhada na estratégia, a gente está dentro de um berço importante para as Minas Gerais. FIENG. Qual é a política pública que a gente está fazendo para inovação? Nenhuma. Nesse meio do caminho, a China sai de um investimento em 2015 de 2% do fundo soberano deles para inovação e inteligência artificial, no passado foi 42%. Estou falando do fundo soberano, da poupança desses caras. Então, pouca atuação de governo, pouca estratégia clara das empresas e pouco investimento. Essa equação é meio difícil de fechar, né? Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado para daqui a um ano não voltar aqui, e aí uso uma provocação séria, e não estar debatendo a mesma coisa no mesmo preceito, porque tem 11 anos que eu estou na Fundação falando a mesma coisa e vejo vários setores fazendo a mesma coisa até hoje, não evoluindo em nada. Então, eu acho que é uma puxada de orelha para todos nós aqui, e para o nosso próprio caso enquanto educação, porque a gente não está fazendo nada no Brasil. Repito a brincadeira aqui, quando eu falei assim, alguém já foi no Cubo, no Habitat, não sei o quê? Para quem já foi até a China, final do ano a gente está voltando lá, é de assustar o que esses caras estão fazendo. E o mercado não é fechado, né? Muita empresa chinesa quer atuar no Brasil. Ainda mais com essa abertura agora do senhor ministro Paulo Guedes, né? Suposta abertura para atrair capital, isso é preocupante. E aí depois a gente vai voltar a bater nas mesmas portas para pedir proteção com deficiências de gestão. Então, acho que é uma reflexão ampla, sua pergunta é muito boa. E volta às nossas atividades lá na Fundação. Todas as empresas que eu tenho trabalhado, todas estão com um nível de dúvida gigantesco. Vou falar em inglês, né? Do from fear to hope. A gente gera medo porque a gente não pratica a inovação, porque a inovação custa. Mas eu acho que a gente tem que descustar essa inovação e fazer essa roda girar rápido, né? Para crescer. Obrigado. Bom dia. Meu nome é Cleiton. Eu falo da ArcelorMittal. Estou aqui junto com a minha colega Rose. Bom, o que eu queria começar a falar é sobre o que o Marcos falou, que eu achei muito interessante, Marcos, que você fala que eu aqui estou falando em nome da contratante, que existe uma diferença de interesses entre a contratante, que ela está buscando a redução do custo, e a contratada que está buscando o resultado. Eu acho que nesse primeiro ponto já tem uma reflexão muito grande que a gente tem que inverter isso e colocar todo mundo buscando resultado. Porque quando a gente está lá fazendo a contratação, a gente não está mais preocupado só com preço. Esse viés ele já mudou para resultado de performance, para resultado de operação, para qual o ganho que eu vou ter na produção depois que aquela obra estiver implementada. E isso hoje é checado e eu te garanto que o nosso viés está deixando de ser só
custo propriamente dito. E como que a gente consegue reverter isso com os fornecedores? É a gente ter parceiro que esteja focando no Minimal Technical Solution para a gente conseguir trabalhar no Maximal Technical Value. É isso que a gente está buscando hoje. E a fala que o Hugo acabou de falar agora, que se vê muito pouco avanço tecnológico em execução de obra civil e montagem eletromecânica ainda hoje no Brasil. Então, se a gente quer reduzir custos, a gente tem que pensar como que a gente vai levar essa inovação tecnológica, tirar ela do âmbito administrativo para o âmbito de chão de fábrica, do momento de execução, com melhores práticas. E eu acho que esse é o grande desafio nosso, porque quando a gente está do lado da contratante, analisando propostas, a gente tem muito essa demanda da nossa área técnica, que aquele fornecedor ele não trouxe inovação. E aí, quando a gente justificando a sua diferença, que o Celso falou, que a gente pega mesmo proposta com 30% de diferença de preço, mesmo às vezes a gente tendo o cuidado de colocar fornecedores que sejam no mesmo grau, que sejam fornecedores de know-how muito parecido, empresas de grande porte, a gente ainda vê essa diferença. E essa diferença ela se deve muito lá na hora do entendimento da obra, de como esse fornecedor ele vai atuar para conseguir executar aquela obra no menor tempo previsto, com o melhor resultado. Então, a minha pergunta é como trazer, reforçando o que o Hugo falou, o que vocês esperam, imaginam, para a gente conseguir trazer essa evolução que vai trazer um ganho de custo e uma competitividade maior para que a gente consiga fomentar esse mercado que hoje está tão carente e que está precisando de tantas inovações. Bom, acho que foi direcionado para mim, mas se não for, vou fazer um comentário. Como é que você me desculpa o seu nome? Cleiton. Ô Cleiton, eu acho assim, primeiramente, eu acho que a sua colocação, acho que você está de parabéns, a empresa ArcelorMittal, né, eu acho que também está de parabéns por já valorizar as questões técnicas, não pura e simplesmente a parte técnica, deixando de lado a comercial. Eu acho também que a minha provocação aqui, a reflexão, é para haver um equilíbrio entre as duas questões. E eu acho que o que tem que ser mais valorizado, na minha opinião, é exatamente isso aí. Você tem que valorizar as questões técnicas, mas sendo ela mais cara ou não, talvez, de uma proposição convencional, mas que agregue valor para o projeto. Eu acho que a ponta, valor, nós não estamos falando aqui pura e simplesmente de resultado na ponta inicial agora de conclusão do projeto. É um valor futuro para a companhia, né? Seja para a contratante ou para a contratada. O caminho, a provocação que eu estou fazendo é exatamente essa. Eu vejo como caminho disso aí também muito a inovação. Tá? Como eu coloquei, eu acho que o setor da construção industrial, não vou trazer aqui a parte de edificações, que eu acho que ela está muito mais evoluída em termos de inovação do que a industrial, eu vejo que a solução está pela inovação, mas eu vejo que esbarra muito na questão de investimentos, que o nosso colega colocou ali, né, o Daniel. Eu acho que hoje nós estamos propondo uma competição pura e simplesmente por preço, seja por questões de sobrevivência, existem outros fatores interligados aí que levam as empresas a se preocuparem pura e simplesmente em, não vou tirar uma margem aqui, eu vou vender o custo do meu equipamento, já depreciei, mas eu acho que tem que pensar que o futuro está aí, empresas de fora estão chegando e o nível de competição com inovação, seja de gestão ou seja tecnológica, vai ser colocado. O mercado vai se deparar a isso. Nós temos um exemplo interno aqui que já está levando isso em consideração. Então, se as empresas não pararem para pensar e analisar que está na hora, ou seja, aquele capital que já depreciou hoje, aquele equipamento, você vai precisar fazer investimento nele no futuro. Você vai precisar reinvestir no seu negócio. E cadê esse dinheiro? Essa conta, você vai precisar dele. Se você se propõe a fazer isso agora, no futuro, pode saber que você vai estar fora do mercado.
A minha opinião, porque empresas vão se preparar, vão inovar para estar conseguindo competir no mercado, enquanto você se propôs a simplesmente julgar na imposição que está ali agora, sem uma visão futura. Então, um primeiro ponto, eu acho que está na hora de fazer uma reflexão mesmo, começar a pensar em inovação, seja de gestão ou seja de tecnológica mesmo. Eu acho que o caminho é esse, mas de forma que não traga somente resultado comercial, dinheiro. Tem que agregar valor de alguma forma, seja na imagem da empresa, seja no resultado futuro, seja na perenidade. O valor não é só monetário. Então, eu acredito fortemente também que o viés para a gente sair desse cenário passa de encarar o problema, né, e seguir essa jornada, né, que é necessário, sim, pensar em agregar valor para as empresas, para os projetos. Então, não sei se eu respondi, mas eu acho que a minha crença passa pela inovação também. Deixa eu só complementar uma coisa que você falou aqui, Marcos, e te ajudando a todos aqui. Eu achei super bacana a sua apresentação, mas só colocar uma pílulazinha aqui. Eu acho que eu falei de algumas coisas aqui, alguns termos técnicos, né? Deixa eu só ajudar aqui a turma, porque tudo que vocês fizeram, essa questão de contratado a contratante, já tem sistema que faz isso hoje online. Não estou vendendo a ninguém aqui absolutamente, porque eu acho que se eu tivesse que vender, deveria vender a fundação. Né? Mas a IBM tem um sistema que se chama Dashboard. Vocês da ArcelorMittal, vocês têm o Assolab, né? Então, tudo que é demanda do contratante entre o contratado, o dado é levantado e a melhor proposta é conjugada. Inclusive, lá no Trilab, você mesmo já foi participante nosso, a gente simula a melhor formulação de projeto, preço e especificação técnica pelo Dashboard, que é um sistema aberto. Ele é free. Vocês imaginarem assim, vou ter que pagar 1 milhão, 10 milhões, 50 milhões para a IBM. A primeira versão dele é beta, completamente aberto. Existe uma startup aqui em Belo Horizonte, eu citei o nome dela aqui, é do Nívio Ziviani, o cara que trouxe o Google, falei exatamente isso aqui hoje para BH. Ele hoje é conselheiro da Petrobras, está levando inteligência artificial para lá. A Kunumi começou há 5 anos atrás do zero, já está faturando aí 300 milhões, se eu não me engano. E eles têm um sistema que se chama Evoque. Faz exatamente isso, captura dados disponíveis entre contratante e contratado e chega na formulação técnica. Estou querendo desconstruir sua palestra, não, mas tudo que você falou já tem inteligência artificial para isso. Eu acho que a gente tem que olhar para a parte técnica e entregar o valor do que você estava argumentando. Então, eu acho que fazer um levantamento dessas tecnologias, eu acho que poderia ser um primeiro passo para a gente ganhar tempo, escala e qualidade, que foi a sua fala final, se eu estiver falando certo, para o que a gente argumentou aqui. Eu queria contribuir para o debate. Falando de inovação, a gente pensa muito em tecnologia, né? Mas o Hugo trouxe o aspecto também de inovação cultural, né? Sim. Então, todo esse debate que a gente está falando de contratação, metodologia, maneiras de contratar, a gente vai passar por uma barreira cultural que para mim ela é muito importante. E aí o Celso citou Lava Jato, corrupção, a gente passa por aí e a gente vai esbarrar nos processos de compliance da empresa. Né? Então, toda vez que a gente usa um critério que não é quantitativo, né, que é o preço, que eu não consigo claramente mostrar que não houve nenhum favorecimento de um lado para o outro, a gente pode esbarrar em algum tipo de questionamento do ponto de vista de compliance. Né? Então, é algo que as empresas têm se preocupado cada vez mais. Então, eu queria colocar para o debate essa dificuldade que a gente tem, né? Porque e propor que a gente inove também em processos, né? Da maneira que a gente contrata, da construção de proposta, de sair desse método tradicional de coleta de preço, avaliação que o Marcos colocou mas também com esse viés de a gente tem que se precaver ou se blindar desse tipo de questionamento que pode surgir também. Né? Por favor. Boa tarde, meu nome é Thales, eu falo da Cobrasil. Eu queria fazer pegar um pouco de que cada um falou aqui. O Cleiton, por exemplo, citou essa questão e colocou a pergunta lá para o Marcos, mas eu queria aproveitar um gancho no que a gente conversou até aqui na porta, Hugo, mas existe uma inovação que ela é de processo, ela não depende de dinheiro. Sim. Então, acho que as empresas, aproveitar um pouco, tem alguns contratantes aqui,
Eu acho que a gente cabe a nós que estamos aqui hoje pensar um pouco para dentro das empresas e mudar processo. E processo não tem um custo tão elevado. A gente está falando de inovação apenas aqui como tecnologia. Porque se o contratante entende que ele pode mudar o seu processo, nós, enquanto contratadas, o Celso citou bem, a gente recebe muitas das vezes convites para entregar proposta com 15, 20 dias, e o cliente espera receber, de fato, uma proposta a contento que contemple, né, o que ele exigiu no edital. E dificilmente a gente vai ter condições de fazer isso de uma forma que atenda ao cliente. E a gente quer atender os clientes. Então, acho que é importante a gente pensar um pouco numa mudança aí de inovação de processo. No setor de papel e celulose, eu encontrei com o Ricardo aqui hoje, mais cedo também, a gente faz algumas reuniões de ally meeting durante o processo, que é muito, no meu entendimento, traz um benefício muito grande para o projeto, mas a gente poderia pensar algo semelhante nisso durante o processo de contratação. E, muitas das vezes, as empresas muito preocupadas com essa questão de compliance, que, claro que tem que estar preocupado, sim, mas não deveríamos. Se todos somos corretos e fazemos os processos de forma correta, isso é consequência. E, muitas das vezes, durante um processo de contratação, não permite que a contratante, às vezes, tenha acesso à contratada. E como que eu vou inovar em trazer construtibilidade se eu não consigo conversar com aquele cliente? Muitas das vezes, um processo, a gente pega o caso da Bamin, o nosso grupo econômico acompanha o projeto há mais de 5 anos, já passei por mudanças de vários presidentes, viveiros, enfim, outros, muitos que por lá passaram, já fizemos várias reuniões e a gente quer contribuir com o projeto, mas às vezes a gente tem dificuldade. A gente tem dificuldade da aproximação entre contratante e contratada. Claro que qualquer um de nós, enquanto contratada, queremos o êxito do projeto, mas é importante abrir um canal de comunicação pensando em construtibilidade. Muitas das vezes a gente traz uma inovação de construtibilidade, mas tem que ser previsto na fase de projeto. E se a gente não prevê isso em fase de projeto, muitas das vezes depois me dificulta lá na frente trazer uma inovação. Eu estou pensando não somente em inovação enquanto tecnologia, porque isso demanda tempo e capital, mas um processo de inovação, se a gente pensar em processo, a gente pode inovar de imediato. Então, Gustavo, se você quiser, eu acho que você comentou aí um pouco da Bamin, falando que vocês estão mudando de processo, é o que a gente espera. A gente tem um projeto grande aí da Bamin, contemplando desde porto, mina e planta de beneficiamento, que realmente, na prática, a gente consiga estar conversando com vocês para que a gente possa, de fato, levar algo de inovação para o projeto. Eu acho que vamos pensar um pouco em processo, não somente em tecnologia, inovação enquanto tecnologia. Essa pergunta especificamente, é mais um comentário, né? Eu gostaria de fazer o seguinte: nós estamos em cima da hora, já estouramos o cronograma uma vez, eu não quero estourá-lo novamente. Então, vamos abrir para mais uma pergunta. E nós depois vamos encerrar, infelizmente. Bom dia a todos, eu sou a Ana, da área de inovação e marketing da Reta Engenharia. Eu queria perguntar para o Hugo e para mais quem quiser contribuir na mesa. A gente sabe que a inovação também parte do pressuposto de compartilhar conhecimento, né, para gerar resultados, como são os casos dos nossos hubs, né, que você citou, o Mine Hub e tantos outros. No caso, por exemplo, de pensar no hub da construção, como romper as barreiras da competitividade e promover a sinergia entre empresas concorrentes para trabalhar numa mesma direção com um vínculo único em prol da inovação? Ô, Ana, para começar, que eu já te adicionei no LinkedIn, já vi, você foi super rápida, já vi ali no meu telefone, mas respondendo aqui, só complementando rápido isso, para o que foi dito pelo colega lá de trás. Eu acho que eu vou usar o exemplo do Mine Hub, palavrinha mágica de qualquer economista: confiança. No Mine Hub a gente tem 21 empresas das mineradoras, ainda mais com o problema que todo mundo está vendo aí, e elas assumiram um pacto conjunto financiado para resolver problemas em comum. A gente já discutiu aqui em Minas que é uma espécie de construir, como se fosse o evento de vocês, o construir, me foge o nome agora, para o setor de mineração, setor de construção civil, perdão. E lembro que quando eu comecei a discutir isso com algumas empresas do setor, era aquela velha ladainha de sempre: por que eu vou estar naquela sala junto com o meu concorrente?
Então, enquanto a gente continuar com essa mesma mentalidade, a gente não vai avançar em nada, porque aprendemos nas diferenças. A gente tem 21 empresas de mineração, a gente está lá com a Accenture, discutindo práticas e como incentivar essas melhores práticas. Abertura. Esse mundo nosso da inovação não existe essa história de confidencialidade, como eu disse aqui mais cedo, NDA. Acho que enquanto a gente continuar nesse mundo, a gente não vai aprender. E a palavrinha mágica da inovação, você falou muito bem, Ana, você falou em conexão, se chama parceria. A gente só aprende em parceria. Eu acho que seria até bem diferente se a gente fizesse um evento, todo mundo aqui senta, como a gente tem feito lá no Mining Hub, discutindo os problemas. O que a empresa A tem de problema, o que a empresa B tem de problema, porque também é muito usual lá, aquele raciocínio, porque lá na Austrália a BHP Billion tem um custo de oportunidade e usa tecnologia, só para relembrar que o custo do trabalho lá é um aqui, é o outro. Qual é o problema que você tem hoje na mina A e de que forma que a gente pode, de uma maneira compartilhada, avançar nesse sentido. Sua pergunta interliga com a dele. E aí você um pouco, de novo, financista aqui. Eu acho que nos portfólios de projetos que as empresas têm para inovar, às vezes a gente gera uma descrença com inovação, porque tudo é dito que inovação é futuro e vamos colocar dinheiro, mas não tem resultado nenhum. A conta que normalmente a gente faz nos projetos é uma conta simples. Se inovação de processo tiver um retorno maior do que inovação de portfólio e produto e, consequentemente, do que tecnologia, qual é o problema de ter um direcionamento claro para inovação de processo? Nenhum, é custo-oportunidade. Vocês não são empresa pequena, vocês são empresa grande. Agora, isso não tira a responsabilidade de um percentual qualquer ser destinado para essas tecnologias. E aí isso reforça as parcerias que eu estava aqui explicando mais cedo. Ou seja, ninguém faz avanço tecnológico se não atuar nesse mundo de uma forma, ou seja, conjugada, ou seja, objetivando o crescimento. Mas dá para fazer a casa bonitinha, mas não força muito só na casa, não, porque senão eu já sei o que acontece. A gente só vai ficar livre o tempo inteiro e ou seja, justificando que a vida está muito boa. Então, é equilíbrio nesse portfólio. E aí, a equaçãozinha mágica, Wilson, é 70, 20, 10. 70% de esforço em inovação de processo, 20% de esforço em inovação de produto e serviço, mercado novo, cliente novo, 10% para inovação tecnológica. Aí, eu olhar para um orçamento e ver o quanto que eu distribuo para essas iniciativas, tendo um pouquinho de paciência, que é a agenda tradicional de inovação. Ô, Wilson, posso só uma colocação rápida que acho que é importante aqui? Eu acho que o que o Cleiton falou salta aos olhos aí o que a gente escuta como contratado, né? Quando a empresa começa a ter um technical value, né, relevante dentro do seu contexto, a gente começa a enxergar o que traz de melhor em termos de concorrência do mercado. E nós estamos falando bastante aqui sobre o que possa ser feito, né, algumas sugestões. O professor Hugo falou bem aí que é medir isso aí no valor agregado. E talvez nós tenhamos que pensar num fórum contínuo para iniciar essa discussão, porque eu não acho que é um assunto que a gente consegue resolver aqui agora, porque nós estamos falando de inovação, que tem aí um valor agregado de investimento, estamos falando da insatisfação que existe por parte do cliente de qualidade de propostas recebidas, e todos nós somos interessados nesse assunto aí de uma forma geral, né? Então, talvez nós temos que promover aí um fórum contínuo. E você tem razão, professor Hugo, nós somos muito desunidos, realmente, fica esse ranço, né? Então, acho que nós temos que ter realmente aí o coração aberto, botar todo mundo na mesma sala, trancar e ter uma discussão muito profissional, de forma que se enxergue, né, o que está sendo feito de um lado, o que está sendo feito do outro, e construir uma solução em conjunto. Não é uma receita, não tem isso fácil. Agora, se a gente deixar para amanhã, estamos atrasados um dia. E se a gente não montar esse fórum, vai fazer um encontro daqui 6 meses ou um ano, você vai fazer a provocação, nós vamos responder a mesma coisa. Então, acho que bota para a gente pensar todos juntos numa visão de quê? De inovação e, obviamente, de interação entre contratante, contratado e empresas concorrentes, dentro de um conceito de construir essa solução junta, direcionado para a área de serviço. Quem sabe aqui, encerrando, né? Nós temos um Mining Hub, vamos copiar aí um Construction Hub ou alguma coisa desse tipo para a gente caminhar, não sei. É isso aí. Só okay. Complementando rapidinho o que você falou, eu acho que esse é o caminho mesmo, porque hoje a gente tem a nossa informação, nossa sociedade imediatista, como toda a tecnologia tem trazendo, a gente tem que ser muito ágil nesse processo, porque as informações hoje, a exigência é que elas estejam todas na palma da nossa mão. Então, lá, quando está executando, o meu engenheiro, daqui a um tempo, ele vai querer saber o status pontual, naquele exato momento, como está o andamento. Então, a gente é fazer antecipar. E, além desse fórum, fazer esse grupo que você está falando, eu acho que é realmente um caminho que a gente pode tentar alcançar os resultados melhores, tanto para contratado e contratante.
Isso aí. Ok. Obrigado aí pela contribuição, Cleiton. Quanto ao fórum, Celso, você tem razão, e digo aqui já, vocês ouviram aí no início a fala do presidente José Carlos, da CEBIC. Então, eu coloco a COIC como esse fórum, né? Vamos trabalhar no sentido de criarmos um grupo de trabalho com algumas empresas, talvez não tão amplo como esse aqui, mas que pudesse traçar um plano e se reunir periodicamente para que a gente pudesse resolver essa situação. Porque eu uma vez até brinquei com o professor Darcy, nós estávamos fazendo a pesquisa, e eu disse a ele o seguinte, que a gente só consegue resolver um problema se a gente admite que ele existe, né? O primeiro passo para resolver um problema é admitir que ele existe. E me parece que está muito claro que nós temos um problema, e é um problema comum, é um problema dos projetos, não é um problema das contratadas, das contratantes, das empresas de engenharia, de gerenciamento. Nós temos um problema do projeto, e nós precisamos de alinhar os nossos vetores de força na direção do sucesso desse projeto. Então, nós temos muito conhecimento, né? Eu vou lembrar que, antes da Reta Engenharia, eu trabalhei 20 anos em uma empresa. Hoje já tenho 24 de Reta Engenharia, então são 44 anos aí de... Já está quase que na hora de... colando o comentário lá do seu, já estou jurássico, não é isso? Mas, então, alguns anos atrás, mais de 20 anos atrás, o presidente da empresa que eu trabalhava, que é o Dr. Maurício Roscoe, que foi também, inclusive, um dos presidentes da CEBIC, um dia conversando, ele comentou comigo uma coisa, e a gente vê hoje que o problema continua relativamente o mesmo, que é o seguinte, eu falei assim, Wilson, do ponto de vista da tecnologia, do conhecimento de engenharia, nós temos conhecimento para transformar esse mundo num paraíso, né? Tudo podia ser muito bom, mas nós temos um problema complexo, que é o problema das relações humanas, que é muito mais difícil de equacionar e resolver do que um problema eminentemente técnico, né? Então, o que nós precisamos é sentar e conversar. E entendo que isso é do interesse de todos, porque eu costumo dizer também que a principal meta de um dirigente de empresa deve ser a perenidade da empresa, não é isso? E aquele dirigente de empresa que se propõe a colocar o equipamento trabalhando, né, a custo zero, certamente ele vai ter problema de cumprir essa meta, né? Ele pode resolver um problema momentâneo. Uma coisa é colocar o equipamento durante 6 meses, um projeto, outra coisa é adotar isso como prática. Mas, para finalizar, eu vou pedir o comentário aqui do professor Darcy, rapidinho, professor, só para encerrar aqui, se o senhor tem alguma coisa a acrescentar aí, beber um pouco mais aí na sua sabedoria. Eu não tenho tanta coisa a acrescentar, não, sabe? Gostei muito das perguntas, das respostas aqui da mesa, e acho que está de parabéns pela manhã. É apenas isso. O Marcos aí também, para finalizar os comentários aí, Marcos. Só um comentário que eu queria fazer, na linha da inovação, e também, inovação ela está muito associada a risco, né? E eu acho que está na hora das empresas, das pessoas, né, que conduzem as empresas, aceitar esse risco. O risco, ele gera, ou seja, você está disposto a fazer inovação, está disposto a errar. Esse erro, ele faz parte do processo de inovação, me corrija, Hugo, se estiver errado, só que ele tem que ser visto como aprendizado. Então, acho que é isso que está faltando a gente encarar. Olha, tenho que inovar, vou correr risco. Desde que me traga aprendizado, isso agregou valor também. Acho que era só esse comentário. Eu vou cometer a delicadeza de pular aqui o professor Hugo e o Celso, porque eles já fizeram um comentário aí. Vou pedir
ao Gustavo, que faça o comentário final dele aqui, para a gente ir para o almoço, senão daqui a pouco nós atrasamos a parte da tarde também, né, Gustavo? Só agradecer novamente e compartilhar rapidamente a experiência do Mining Hub, né? A Bamin é uma das colaboradoras lá do Mining Hub também. É uma experiência fantástica, né? Que a gente tem muita expectativa em que traga realmente soluções, melhorias, né? Hoje eu brinco lá na Bamin que a licença social da mineração foi cassada, né? A gente precisa conquistá-la novamente, né? E ela não é assinada, né? Ela não tem prazo. Então, esse é o desafio que a gente tem, e acho que uma iniciativa similar na construção, que envolva também os clientes, né? Que tenha as contratantes junto, para justamente trazer os problemas, mostrar, eu acho fantástico. Fantástica ideia. Ok. Nós estamos 13h15, vamos combinar o seguinte: ao invés de retornar às 14, a gente retorna às 14h15 e vamos ganhar esses 15 minutos aí na etapa da tarde.